Bom, na verdade eu já falei do primeiro valor, do primeiro conceito que o projeto nosso traz. E esse é o valor de servir. Estar servindo a população, estar servindo a comunidade, estar servindo ao país, colocando os interesses pessoais de lado para poder olhar e compreender o todo, aquilo que o conjunto precisa. A gente é um país muito diverso, muito grande. Eu parei de dizer que existe um Brasil só, um brasileiro, uma brasileira. Não, eu acredito que existem vários Brasis, existem vários brasileiros, existem várias brasileiras. E é importante que a gente aprenda a olhar para as coisas com um conceito e com uma visão de coletivo. Sempre vão ter vertentes diferentes. Isso é normal, cada ser humano é um ser único. Então, que tudo bem que as vertentes continuem existindo, que as diferenças continuem existindo, porque elas também são a nossa fonte de criatividade, mas que a gente tem um objetivo em comum lá na frente. Também já discursei disso, então não preciso me repetir. Mas que a gente também reconecte-se com o conceito de política de servir, para que as pessoas que estiverem na política estejam lá para fazer isso realmente de coração, autenticamente, e não por interesse próprio. Quando a gente aceitar isso como mínimo, como requisito mínimo para aceitar um representante, acredito eu que aí sim as coisas vão começar a mudar. No quesito do conceito de servir, acho que vem também a responsabilidade individual e social de cada um. Ou seja, de novo, estar se conectando a uma consciência de grupo. Não achar que um problema que não está ligado diretamente a você no mundo concreto, material, que ele não é seu. A gente fala que quando ninguém é responsável por uma coisa, por um problema, esse problema cai na mão, na responsabilidade de todos. Então, para a gente como indivíduo, como pessoa, que a gente possa reconstruir o nosso pensamento e parar de dizer, não é problema meu. Você estando inserido nessa sociedade, você sendo parte dessa sociedade, estando dentro do sistema no qual a gente vive, não existe nada aqui dentro ou até fora do país com o qual você não se relacione, do qual você não dependa. A gente é codependente de uma maneira na sociedade na qual não é possível se distanciar, né? Então dizer que não é problema meu, eu não sou responsável, isso é uma fantasia, é uma maneira de se distanciar, né, de dores sociais que vemos muitas vezes. Então que a gente traga à consciência uma mudança para nos tornarmos responsáveis sociais por tudo que acontece à nossa volta, no nosso meio, para que a gente possa colaborar realmente com tudo que a gente quer ver mudar. A gente não pode, sozinhos, mudar o mundo, transformar as coisas de um dia para o outro, tomar responsabilidade pela vida de alguém. Não é isso. Ser responsável é olhar e dizer: eu contribuo para que isso seja realidade. Essa é a realidade que eu quero ver? Se a resposta é não, vamos olhar para aquilo que a gente pode fazer dentro do nosso espaço, dentro das nossas capacidades, dentro do nosso tempo, e voltar a humanizar o nosso interior e dizer sim, isso está presente na sociedade na qual eu vivo, então sim, eu tenho parcela de responsabilidade social para estar transformando essa realidade junto com todas as outras pessoas aqui no nosso país. Para que a gente possa um dia conjuntamente alcançar e criar um Brasil no qual todo e cada um de nós se orgulhe em viver. Que a gente não olhe mais para o lado de fora e fala, olha os Estados Unidos, olha a Europa, como eles são melhores e desenvolvidos, mas para que a gente olhe para a gente e identifique os nossos valores, os nossos potenciais e que a gente chegue a vivenciá-los como sociedade num todo. Infelizmente, temos diferenças de classes. Quem sabe um dia essas diferenças se anulem e sumam, e que a gente possa viver numa sociedade realmente igualitária, em que cada ser humano é valorizado da mesma maneira, da mesma forma, e possa desfrutar de um estado de bem viver, de bem-estar igual a todos os outros. Para isso, a gente precisa continuar trabalhando nessa consciência de grupo da qual eu falei, e não só no servir por si, mas servir no sentido de aquilo que é melhor para mim, para a minha classe social hoje,
né? O que seria necessário para que essa classe social se dissolva, né? Desapareça e que exista apenas um estado de viver na sociedade que seja bom para todos os indivíduos. Então, quando um pensamento vem à cabeça, isso seria muito bom para o país, repensar, isso seria muito bom para o país, porque seria bom para mim, seria bom para a minha classe da sociedade nesse momento, ou realmente seria bom a longo prazo para a reestruturação que a gente quer ver no Brasil, para gerar felicidade e bem-estar para todos os indivíduos que aqui vivem. Então, repensar, a minha prioridade é a prioridade do conjunto, e se não for a prioridade do conjunto, se perguntar, tudo bem, dentro do conjunto, quais são as mudanças, as primeiras mudanças que a gente realmente precisa para a longo prazo construir esse Brasil que vai estar em sua plenitude, em sua potência e que vai acolher seus cidadãos de forma humana, igualitária, que tratará todas as pessoas com o mesmo valor. Eu acredito ainda que todo o processo de mudança é um processo criativo. Ele pode também ser construído através de outras vertentes, mas eu acho que o que hoje realmente vai transformar o mundo é o uso da nossa criatividade. É o pensamento conjunto e colaborativo em alternativas, em soluções que vão além, como eu disse, de interesses individuais e focam no bem do conjunto. Então, vamos tirar o foco do nosso umbigo, vamos se abrir para aquilo que é bom para o conjunto, para o país, não para a individualidade de cada um, mas bom para o todo. E agora eu trago alguns exemplos de uma troca de ideias que aconteceu já, que fazem parte das ideias base que o projeto nosso está trazendo, que seriam assim, exemplos para poder criar essa mudança do que é política, do que são os políticos e do que é o estado de servir. Vamos ver o que vocês acham desses pontos concretos aí. Assim, o que impulsionaria esse estado, essa vontade de servir nas pessoas da sociedade, as pessoas que estão na política daqui para frente? A gente pode, por exemplo, pensar em começar limpando os privilégios da classe, trabalhando no legislativo, no executivo, no judiciário do nosso país. Eu acredito que quando a nossa lei se isentar de privilégios, a gente vai começar a ter uma classe política no país que realmente representa a política por aquilo que ela é. Ou seja, recolocar o executivo, o legislativo, o judiciário num padrão normal, igual a todo outro cidadão brasileiro. A gente pode pensar em contribuições sociais, em serviço social para todo servidor público, porque se você acredita estar num meio para servir a população, nada mais lógico do que integrar aquilo ao seu trabalho, aquilo pelo qual você se motiva por estar ali. Então, essa poderia ser também uma alternativa. Ou considerar que todo funcionário público, seja a pessoa quem for, em que posição for, todo servidor público deveria fazer usufruto somente dos serviços públicos. Ou seja, que a gente incorpore no ser político, no exercer a política, a inclusão e o usufruto das escolas públicas, do nosso sistema de saúde público, para que ele possa não só ser visto, mas também sentido, melhorado, aprimorado, para que, mais uma vez, não haja diferença, né, em fazer pro povo e fazer para alguns poucos, que acredito eu que, infelizmente, a política desandou por pessoas se considerarem hoje melhores do que as outras. Então, a população hoje, para a maior parte da classe política do país, não é considerada como um ser humano de igual valor. E está aí a raiz do problema. Então, a gente precisa criar canais, criar condições, talvez até leis, para que essa classe política ela se renove, para que pessoas que estão procurando interesse apenas pessoal deixem de querer estar naquele ambiente.
É claro que o ser humano sempre encontra suas voltas, vai por um caminho ou por outro, quando a gente tenta resolver as coisas por lei e por regras. O ser humano, ele é extremamente adaptável, flexível, inteligente e criativo. Então, é por isso que eu acredito que, apesar do caminho através de uma legislação, de leis, parecer mais fácil, ele não é o mais efetivo. Que ele pode ajudar no começo, eu acredito que sim. Mas eu continuo aqui na busca de soluções criativas para criar esse tipo de ambiente, para dar espaço a uma classe política que queira uma outra coisa do que apenas os interesses individuais, uma classe política que queira realmente construir um Brasil através do servir. E aí tem a questão, né, da responsabilidade social de cada um, ou seja, colocar mais autonomia nos estados, nos municípios, para que a população também seja integrada, que ela seja parte do processo, que aconteçam as coisas com mais transparência, que é um conceito que a gente vai falar também mais lá na frente, mas que está muito atrelado ao servir, porque a gente não pode servir sozinho. A gente poder até pode, mas o mais legal é quando a gente está servindo em conjunto, quando a gente está colaborando e construindo. Então, que a gente possa trazer mais autonomia para os cidadãos, para que a gente inclua mais os cidadãos e que a gente, como cidadão também, se veja mais responsável, mais parte de. Então, que essa coisa de a minha parte aí votar e escolher alguém para a pessoa dar um jeito, gente, vamos esquecer isso. O ato de votar é extremamente importante. Ele é que começa a definir a direção em que o nosso país vai continuar caminhando. Então, cada voto, cada pessoa é muito importante nesse momento decisivo para o país. Um lembretinho para todo mundo, esse ano é ano de eleição. Se o seu título de eleitor ainda não está na cidade em que você mora, se você vai ter problema em votar, se tem alguma coisa irregular com o seu título de eleitor, vai lá, investe um dia para colocar isso em ordem, para transferir o seu título de eleitor para a cidade onde você está, porque esse voto ele é muito importante. Mas a nossa influência, a nossa responsabilidade não acaba aí. Ela continua a cada dia, a cada mês, a cada coisa que a gente vê na rua ou nas notícias, a cada momento que o nosso país vive, a gente é parte dele, a gente é parte dessa construção. Então, assim, Brasília, por exemplo, está lá isolada no meio do país, longe de todo mundo. Eu acredito que isso não foi feito despropositalmente. Não, foi feito com o propósito de realmente deixar a classe política fazendo o que ela quisesse num lugar distante da população, para que as notícias, as decisões demorassem para chegar até o povo. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu realmente acredito que não. E hoje, graças à internet, aos meios de comunicação tão abertos e tão rápidos, as informações estão chegando até nós, muitas vezes alteradas, né? Então, muita consciência, muita pesquisa, muita educação, muita procura por informações, por se informar, mas, graças a Deus, ela chega. Então, a gente tem a oportunidade hoje de estar acompanhando esse processo de desenvolvimento político muito mais rapidamente, muito mais ativamente. Então, que a gente se faça parte disso todos os dias. Então, o pessoal está lá discutindo o aumento do fundão, né, para as campanhas eleitorais. Era para todo e cada brasileiro, na minha opinião, estar na rua todo santo dia para proibir isso. Não é para aceitarmos mais coisas que não cabem na sociedade hoje. O regime feudal, a sociedade burguesa já era para ter deixado de existir faz tempo. Privilégios também. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente não precisa de um fundão partidário, a gente não precisa de auxílio de custos. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês simplesmente com o meu celular e com um tripé que custa alguns reais. Não se precisa de mais nada. Eu não preciso nem ter internet em casa para poder depois colocar esse vídeo online. Eu posso ir num espaço público que tem internet e colocar isso no YouTube, que também não me custa nada. Então, assim, dizer que se precisa de milhões para fazer propaganda política, isso é coisa do passado, gente. Então, sempre olhar para as coisas
que é para ser aceito hoje em dia. E deixar o pensamento de lado que não vai mudar nunca. Vai mudar sim, já começou a mudar, está mudando agora. Então, a nossa responsabilidade aí de construir o dia a dia, seja na nossa cidade, com projetos, né, da prefeitura, do que está acontecendo, de ver um problema, não, fica quieto, dá um trabalhão ir lá e pedir. Não, escreve. Olha, tem um buraco na rua tal, quando vocês vão consertar? Se é uma coisa assim, é cansativo? Porque tem muita gente que não quer ouvir. Eles vão tentar ignorar? Vão tentar colocar de lado? Vão continuar correndo atrás dos interesses individuais deles? Tem uma história do Bob Marley, eu nem fui procurar nesse caso se ela é verdadeira ou não, mas eu vou contar ela como conto para vocês, porque a história em si para mim faz muito sentido. Antes de um show aconteceu que ele foi baleado, e no dia seguinte, mesmo assim, ele foi dar o show, ele não cancelou o show. E ele começou o show dizendo que se o mal não se cala, né, não deixa de trabalhar nenhum dia, porque que ele, querendo reverberar o bem e criar felicidade para as pessoas, iria descansar, iria deixar de trabalhar um dia que fosse na vida dele. Então, essa história, sendo ela verídica ou não, para mim ela é muito inspiradora, e ela traz a essência do que eu acredito que pode ser a mudança em qualquer época que estejamos vivendo nesse nosso mundo, nesse nosso país, nessa nossa realidade.